Eu e o Ricardo, alunos da Universidade Federal do Paraná, iremos fazer uma pequena entrevista sobre um artigo científico voltado aos impactos da pandemia de Covid-19. Qual o tema que o artigo aborda? Bom, o artigo aborda sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na responsabilidade social das empresas, que são ações e benefícios da sociedade, a filosofia de marketing, ou seja, o marketing é a ação de criar, de dar valor para os que os consumidores buscam, e a filosofia de marketing é justamente você buscar atender as necessidades que os consumidores estão procurando e na ética dos consumidores. Qual foi seu objetivo de estudo? Bom, o objetivo é analisar como a pandemia de Covid-19 vem impactando no comportamento ético dos consumidores, na questão da responsabilidade social das empresas e também no marketing, destacando as oportunidades de mudança e as possíveis pesquisas futuras. Qual sua justificativa? Bom, com relação à justificativa, levando em consideração as mudanças ocasionadas pela pandemia, é importante a gente compreender o ambiente externo às empresas, principalmente a gente verificar como os profissionais de marketing, os consumidores e também as empresas elas estão respondendo a esse contexto das mudanças. E dessa forma a gente precisa levar em consideração que esse artigo ele passa visões, percepções que podem passar aos pesquisadores, aos profissionais e também às empresas a identificarem oportunidades de transformação e também adaptação a este novo cenário. Quais os principais conceitos da fundamentação teórica? A fundamentação teórica, ela trouxe conceitos e dados referentes ao artigo. Como a pandemia ela havia acontecido naquele momento, ela havia trazido para o leitor uma visão de que seria algo preocupante, então ela não havia trazido tantas informações sobre aquele período. Mas ela trouxe a fundamentação teórica alguns conceitos sobre marketing, sobre a responsabilidade social das empresas, sobre a filosofia de marketing e estratégias. Qual foi seu objetivo de estudo? Bom, o principal objeto de estudo foi a pandemia de Covid-19 e como ela pôde intervir na questão da responsabilidade social das empresas e na filosofia de marketing. Quais os principais resultados obtidos? Com relação aos resultados obtidos, como a pesquisa não envolveu gráficos, tabelas e uma pesquisa em si, não foi possível conseguir resultados. Quais as contribuições do trabalho para a literatura? Ela contribuiu com uma nova visão de como o mercado consumidor poderia se tornar e como a pandemia poderia influenciar nesse caso. E faz isso até hoje, com relação às vendas, aos produtos e à sua imagem. E isso também auxilia na decisão de escolha. Quais as contribuições finais? Bom, esse texto ele busca falar como as empresas elas lidaram no período da pandemia com relação às questões de responsabilidade social, ética dos consumidores e estratégias de marketing. Ele também fala como a questão da responsabilidade social que as empresas elas conseguem se envolver em crises e também questões de longo prazo na relação da responsabilidade social. Além disso, o texto menciona que os consumidores estão tendo escolhas de consumo mais responsáveis. Além disso, o texto fala como o comportamento do consumidor ele foi totalmente impactado pelo confinamento e como as empresas elas precisam compreender essas mudanças ao desenvolver suas estratégias de marketing. Num contexto geral, em resumo, o texto ele propõe que as empresas elas busquem estratégias de marketing e orientações mais sustentáveis e responsáveis. Quais as limitações? Com relação às limitações, as informações elas não foram totalmente precisas e houveram falta de informações, porque como o texto ele foi feito no começo da pandemia, não havia totalmente uma certeza do que poderia ter acontecido durante aquele período. Então, de certa forma, algumas informações elas foram certeiras, elas trouxeram
coisas que poderiam acontecer, e outras informações elas ainda estão sobre análise, e outras informações elas foram totalmente rejeitadas. Quais as indicações de futuras pesquisas? Com relação a pesquisas futuras, os autores indicaram algumas perguntas, tais como: qual poderá ser o impacto da pandemia do Covid-19 a longo prazo na responsabilidade social corporativa e na tomada de decisões éticas do consumidor? Quais as oportunidades e desafios para a responsabilidade social corporativa no longo prazo pós-coronavírus? A mudança a curto prazo nos hábitos de consumo pode conduzir a uma mudança sustentada a longo prazo no comportamento ético do consumidor? Se sim, como? Como a Covid-19 mudará a filosofia de marketing? O resultado da pandemia será uma maior incorporação de questões sociais e societais nas nossas filosofias motrizes? Como poderíamos replicar este estudo em outros locais? Bom, esse estudo ele não pode ser refeito ou até ser feito uma parte 2 dele, pois a pandemia de Covid-19 e também o confinamento eles não estão presentes no momento, mas algumas outras pesquisas que podem ser impactadas ou que foram impactadas pelo mesmo assunto, elas podem ser ainda estudadas ou podem ser levadas mais a fundo para que outros temas e outros assuntos podem ser estudados e vistos os seus impactos causados pela pandemia. E quem seria o público interessado nesse artigo? Bom, o público interessado neste artigo era pessoas que tinham interesse no impacto da Covid-19, mundo corporativo, responsabilidade social das empresas, marketing estratégico e também ética no mundo corporativo. Muito obrigado!